Olá, eu sou o Antônio Domiciano e vou nesse vídeo apresentar brevemente a história de um movimento dos cidadãos da cidade de São José dos Campos e região do Vale do Paraíba em busca de ideias e ações para uma melhoria na qualidade da educação das nossas crianças e jovens. Essa história ainda está acontecendo e você é nosso convidado para conhecê-la e, quem sabe, participar e ajudá-la a ter um final feliz. Vamos lá? Como toda boa história, a nossa começa de uma forma simples. Nosso movimento ganhou a sigla AEOU, que representa os princípios e objetivos que abraçamos e estamos perseguindo. Ação de Educação Integral, Organização e União. O A de ação é o processo ou estado de estar ativo, de fazer, executar, produzir efeito ou influenciar alguma coisa ou alguém conscientemente e que pode ser caracterizada por uma atividade física ou mental. O E é de educação, que entendemos ser o processo contínuo de formar e transformar o ser humano, através do conhecimento em suas dimensões física, intelectual e emocional, conhecimento de si mesmo, do outro e do meio que o cerca. O I, de integral, diz respeito à concepção do ser humano, educando e educador, como ser biológico, psicológico, social, histórico e transcendente, espiritual. O de organização abrange o coletivo dos seres humanos, nas suas diversas formas e manifestações, tais como a escola, família, organizações e associações comunitárias, sociais, filosóficas, científicas e religiosas, empresas, órgãos ou entidades públicas ou privadas, que busca atender com excelência suas necessidades de estruturação interna, coordenação e diversas dimensões da gestão, técnica pedagógica, administrativa, financeira, fiscal, estratégica e etc. Finalmente, o U é de união, que deve ser o foco e a motivação de todo o trabalho da organização, interna e para os beneficiários da ação de educação integral, caracterizada pela colaboração, solidariedade, apoio mútuo, tolerância, compreensão, afeto e todas as demais atitudes morais e práticas de enobrecimento do ser humano. Pink e Cérebro são dois personagens da Cartoon Network um tanto interessantes para essa nossa apresentação. Aqui eles representam, simplificadamente, duas forças, por assim dizer, que movem e direcionam todos nós. A emoção, alegria, ingenuidade e leveza de um lado, e de outro, a razão, o planejamento, o cálculo e a busca pela precisão das ações, intenções e objetivos. Forças essas, entretanto, que precisam se equilibrar, ou, nas palavras do educador Johann Heinrich Pestalozzi, que nada se faça mediante os frios cálculos da razão, nem tampouco levado apenas pelos impulsos do coração. Procura, ao invés, que todas essas forças se conjuguem. Essa visão permeia a nossa atitude e esforços, desde o início até agora e, esperamos, sempre adiante. Colocamo-la no logo do projeto, que simboliza o coração no centro de um conjunto de ações coordenadas das pessoas, ao mesmo tempo atuando como orientador e suportado por aquelas ações. Essa história começou com a iniciativa de dois colegas, Cristiano Sadoc e Ricardo Melo, que, empenhados na união do movimento espírita da região, realizaram um evento em 2012 para identificar temas em torno dos quais essa união poderia se realizar. Dentre alguns listados, o tema de uma escola diferenciada, na época identificada como escola espírita, foi o que teve maior número de interessados que se manifestaram no dia do evento e posterior a ele. Com base naquele interesse e expandindo um pouco mais a abrangência do tema, realizamos no início de 2013 o primeiro encontro de educação espírita aplicada, para iniciar a discussão de algumas questões em torno de uma pedagogia diferenciada.
Contamos com o valioso apoio do jornalista, escritor e palestrante Carlos Abranches, um entusiasta da área de educação e defensor de uma abordagem diferenciada das existentes para a prática educativa. Ele apadrinhou o encontro, abrindo-o com a brilhante e animada palestra A Educação no Novo Milênio, uma reflexão sobre limites, possibilidades e desafios do homem integral. Esse ser integral ama a si e ao próximo, trabalha por um mundo melhor, busca justiça e igualdade, semeando a terra e o planeta. Se nos associarmos a isso, não estaremos sozinhos, como vimos. Até porque, quando a gente semeia, a gente colhe frutos. Qual é a fruta que você mais gosta? Banana? Banana? Vocês estão achando que sou bobo? Toma uma banana para você. Não é essa banana, é essa banana. Aquela noite de 8 de maio de 2013, considerado o marco inicial desse movimento, eu fiz uma apresentação da proposta de projeto inicialmente chamada de Educação Espírita Aplicada. A partir daquele encontro e palestras, formamos uma base de dados e de contatos das pessoas interessadas no tema, com o apoio de tecnologias de comunicação e armazenamento de mídias disponíveis gratuitamente na internet, como grupo de discussão via e-mail, canal de vídeos no YouTube, pastas de arquivos do Google Drive, página no Facebook, grupo no WhatsApp e um blog de notícias e artigos. Esta base foi e tem sido usada e atualizada continuamente para estabelecer uma rede de contatos e compartilhamento de informações, documentos, ideias e ideais circulando entre as pessoas que participaram daquele primeiro encontro, das reuniões ocorridas até meados de 2015 e as diversas outras pessoas que têm se interessado nesse movimento desde então. As reuniões nesse período tinham por meta estruturar o projeto em torno de seus 3 objetivos iniciais: fundar uma escola de educação infantil e fundamental, criar uma associação para prover suporte a qualquer escola e promover a formação e aperfeiçoamento de dirigentes e expositores do movimento espírita em geral, todos alinhados com os conceitos e práticas delineados por uma pedagogia espírita a ser estudada com base em referências conhecidas e outras a serem pesquisadas e discutidas. Além das reuniões de estudo, planejamos e fizemos algumas análises de congressos e seminários sobre o tema e também visitas e estudos de casos de outras entidades que tenham aplicado e tomado ações com abordagens afins aos nossos propósitos. Nessas análises e estudos de casos, identificamos que a visão espírita é relevante, mas não suficiente, principalmente em termos de ações e andamento. Outras pedagogias e abordagens em práticas passaram então a ser consideradas, o que levou a expandirmos a proposta de projeto de Educação Espírita Aplicada para Educação com Espiritualidade Aplicada, dado que o ponto em comum em todas essas abordagens é o resgate de uma espiritualidade na prática educativa. Além disso, priorizamos o objetivo de criar uma associação, a fim de compatibilizar as ações possíveis com a nova visão expandida de abordagem, a necessidade de aprender apoiando os outros e com a realidade do grupo e dos recursos existentes. Incluímos na fase final daqueles estudos, análises, discussões e reflexões, os aspectos de sustentabilidade das organizações que se propõem a objetivos semelhantes aos nossos. A partir de um modelo de sustentabilidade formado por um triângulo de capacidades básicas, identificamos que a base econômico-financeira é a mais crítica no plano imediato, mantendo sempre em vista, entretanto, a busca do equilíbrio entre a necessidade do sustento financeiro e os objetivos morais, sociais e espirituais da nossa empreitada. Outra decisão relevante daquela etapa foi a proposta de identificar e executar ações de menor envergadura e, portanto, mais viáveis, através de uma abordagem orientada por projetos, de natureza e possibilidades diversas,
de maneira que possam ser elaborados e colocados em prática com poucos recursos. Finalmente, discutimos sobre a melhor forma de nos associarmos, e a decisão foi nos vincularmos a uma organização existente e já estruturada juridicamente, e com visão, objetivos e atitudes alinhados com os nossos. Dessa forma, a AEIOU nasceu para atender aos objetivos da proposta do projeto maior existente até então e através de ações coordenadas com as finalidades estatutárias de educação da Casa de Oração Missionários da Luz, entidade escolhida com base nesses critérios e análises feitas na época. Assim, de meados de 2015 em diante, em paralelo com as possibilidades de colaboração com escolas e organizações afins existentes, iniciamos uma monitoração de editais e publicações de entidades promotoras de ações em favor da educação, da criança e do adolescente, substituindo as reuniões de estudos por encontros e contatos específicos para as ações de identificar oportunidades de estudar cenários e elaborar propostas de projetos. Dessa maneira, nossa visão de hoje para o futuro é oferecermos serviços e produtos às pessoas, individualmente ou em organizações, para atender suas expectativas de melhorias na área da educação, quer seja aumentando o desempenho no que já fazem ou auxiliando na resolução de problemas no que não conseguem fazer. E quem são ou serão essas pessoas e organizações? Aquelas que mencionei anteriormente no objetivo do nosso projeto maior: as escolas, públicas, particulares ou filantrópicas, as associações ou organizações afins, as famílias e, eventualmente, os centros espíritas ou organizações filosófico-religiosas similares. Os serviços ou produtos possíveis de serem oferecidos vão desde a disponibilização de projetos pedagógicos e planos de trabalho para atividades educacionais ou o suporte na sua elaboração, passando pela estruturação de propostas para participar de editais de captação de recursos, até consultorias em gestão escolar, incluindo os aspectos administrativos, financeiros e fiscais. E ainda palestras, treinamentos e cursos para a formação continuada de educadores e gestores, e artefatos e ferramentas de suporte para as atividades pedagógicas e gestão, todos baseados nas pesquisas, estudos e discussões em andamento no mundo da educação tradicional e principalmente no viés alternativo que tem se delineado nos últimos tempos e que se alinha com os princípios e fundamentos da nossa AEIOU. Bem, como eu disse no início, essa é uma história que nós aqui apenas começamos, ou talvez tenhamos apenas um esboço. Ela depende das mãos, mente e do coração de muitas outras pessoas, como você, quem sabe. Pense a respeito, fique na paz e faça contato quando quiser, através de um dos nossos canais para saber mais, dar sugestões ou apresentar demandas e oportunidades que motivem esse movimento. Um grande abraço.